Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Bom, hoje nossa aula não é de geografia, nossa aula é de história. Hoje nós vamos iniciar a unidade 10 das páginas 111 a 120, a luta pelos direitos do trabalhador. Vocês vão se recordar que na última aula a professora Sandra falou bastante sobre a luta, as condições de trabalho dentro das fábricas, dos trabalhadores no Brasil no final do século XIX e início do século XX. Na aula de hoje nós vamos entender um pouco melhor como os trabalhadores fizeram, o que eles lutaram para conseguir melhorar suas condições de trabalho dentro dessas fábricas. Correto? Então, me acompanhe aí, já pega a sua apostila, já deixa ela do seu lado, porque boa parte dos exercícios nós vamos resolver agora, beleza? Bom, não esqueça, é sempre importante você também fazer as leituras da página 111 à página 119 ao término da aula e as atividades da página 113, 114 a 118, 119 a 120 e a tarefa que hoje vai ficar por sua conta, beleza? Vamos lá? A luta pelos direitos do trabalhador. Conforme você estudou, no fim do século XIX e início do século XX, os trabalhadores urbanos enfrentaram grandes dificuldades. Eles recebiam baixos salários, trabalhavam em condições impróprias e tinham jornada diária excessiva. Galera, é o seguinte, naquela época não existiam muitas leis para proteger o trabalhador. Então, esse trabalhador, ele era obrigado a passar horas e horas e horas dentro da fábrica, porque quem faziam essas leis, na verdade, eram as fábricas, não era o poder público. E aí, nós vamos entender também que os trabalhadores só conseguiram seus direitos a partir do momento que eles resolveram lutar por isso. Ou seja, se eles ficassem quietinhos lá na fábrica, trabalhando, sem lutar por isso, talvez ainda hoje, no século XXI, eles continuassem ainda com aquelas condições que não eram as melhores de trabalho. Bom, olha bem para essa imagem, nós estamos vendo um movimento de operários no Rio de Janeiro em 1919, no dia 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador. De que forma você imagina que os trabalhadores lutaram pela conquista de direito? É aquilo que a gente estava falando, Será que os trabalhadores ficaram em casa esperando as coisas acontecer? Turma, essa imagem aqui é de 1919, só para contextualizar e você entender. Por que foi justamente nesse período que os trabalhadores tiveram um despertar para as condições ruins de trabalho? É que lá na Europa, entre a Europa e a Ásia, um país que era governado por czaristas, que era a Rússia, fez uma revolução chamada Revolução Russa, que foi de 1917 a 1922. E lá, pessoal, a população foi para as ruas cobrar melhores direitos, principalmente de trabalho. Eles fizeram uma revolução comunista. E essa ideia de que o trabalhador tem poder, de que o trabalhador é uma peça essencial dentro de uma fábrica, começa a ser adotadas no Brasil. Então, essas revoltas que aconteceram, principalmente dos trabalhadores, esse despertar, foram inspirados em parte nessa Revolução Russa, onde vamos ter a formação da ex-União Soviética. Bom, agora presta atenção. Os trabalhadores fizeram negociações, greves, passeatas, manifestações, que ainda hoje são utilizadas pelos trabalhadores como mecanismo de enfrentamento e negociação. Então, pessoal, ainda hoje, essas ferramentas aqui são utilizadas pelos trabalhadores. Se não está indo tudo muito bem dentro da indústria, eles param a produção, vão para as ruas para protestar. Os trabalhadores se organizam. Bom, então a gente vai entender que esses trabalhadores eles começam a se organizar. E, professor, como é que eles se organizavam naquela época? Não tinha internet, não tinha telefone, como é que eles faziam para se comunicar? Pessoal, eles faziam convenções, eles soltavam panfletos, cartazes dentro da fábrica ou nas ruas, e esses panfletos combinavam dias e horários. Então, o que eles faziam, pessoal? Esses trabalhadores, eles trabalhavam nas indústrias, na construção civil, nos portos, ferrovias, entre outros. Mas as condições de trabalho eram bem difíceis. Em muitos casos, cada empregador da indústria, do comércio, da construção civil, impunha suas próprias regras, Era ele quem determinava o salário, as jornadas eram longas, de 12 a 15 horas por dia. Eles impunham castigos físicos, aos trabalhadores. Então, pessoal, a situação era a seguinte,
Quem determinava as regras era a fábrica. Não existia salário mínimo no Brasil naquela época, então o patrão, o dono da fábrica, pagava quanto ele queria. Tinha questão de trabalhar de 12 a 15 horas por dia, crianças trabalhavam, mulheres grávidas, as condições nas fábricas eram as piores possíveis, as fábricas eram escuras, quentes demais, sem circulação de ar. Isso tudo era um ambiente que a gente chama de ambiente insalubre, ou seja, um ambiente que faz mal para a saúde. Além disso, tinham castigos físicos. Você imagina hoje você trabalhando dentro de uma indústria, de uma fábrica, e de repente acontece alguma coisa lá, você vai sofrer castigos físicos, você vai sofrer agressão física, você vai apanhar por isso. Olha que coisa absurda, mas acontecia naquela época. Tá aqui também, ó. Essa situação fez com que os trabalhadores se unissem para defender seus interesses. Quais eram os interesses? Eles queriam melhores salários, jornadas de trabalhos mais justas, um ambiente de trabalho mais saudável e entre outras reivindicações. Pessoal, olha aqui o período que a gente está falando, ó, 1917 a 1920. Vai coincidir um pouquinho lá com a Revolução Russa da União Soviética. Então, pessoal, os trabalhadores, eles não foram reivindicar nada daquilo que não era direito deles. Eles queriam ganhar salários dignos, salários que eles pudessem trabalhar e pagar suas próprias contas, como moradia, alimentação, aluguel, água, energia, entre outras coisas. E, pessoal, eles precisavam se unir para isso. Foi essa união que fez com que esses trabalhadores conseguissem conquistar uma série de direitos aí. Bom, vamos lá. Motivos da insatisfação. Então, nós já falamos um pouquinho sobre isso. O salário insuficiente, multas, atraso no pagamento, condições de trabalho ruins, o horário que era excessivo, o descanso semanal que muitas vezes não era cumprido, e o não cumprimento de acordos. Galera, naquela época, as indústrias faziam acordo com os funcionários. Muitos desses acordos não eram cumpridos, né? Inclusive o descanso semanal. Galera, hoje a lei determina que a gente tenha pelo menos um dia da semana com descanso semanal remunerado. Ou seja, a gente tem um dia de descanso na semana, que na maior parte dos casos é no domingo. Nem sempre é no domingo, mas na maior parte dos casos é no domingo. Naquela época não tinha. O trabalhador ele começava a trabalhar na segunda, ele ia terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, e ele não tinha descanso. Galera, o descanso é importante para a saúde física, para a saúde mental, para cuidar também da família e dos seus afazeres pessoais também. No Brasil, os primeiros grupos de trabalho que se organizaram criaram por volta de 1890, um pouquinho ali próximo da proclamação da República, as sociedades de socorro mútuo. Galera, essas sociedades de socorro mútuo eram trabalhadores que se uniam e se ajudavam. Eles faziam uma espécie de caixinha, banquinho, ou como a gente fala hoje, vaquinha, para se ajudar. Então, todos os meses, cada trabalhador colocava lá, eles guardavam, reservavam uma parte daquilo que eles ganhavam e colocavam lá nessa caixinha. Né? Essa caixinha era compartilhada por todos. Sempre que um trabalhador precisasse de ajuda, passasse por dificuldade financeira, não tivesse dinheiro para comprar alimento, por exemplo, essa caixinha servia para ajudar esses trabalhadores nesse tipo de questão. Porque naquela época, pessoal, não existia seguridade social como existe hoje. Naquela época, um trabalhador, se ele ficasse doente, ele ficava sem salário. Então, olha como as coisas melhoraram e evoluíram para os dias de hoje, né? E aí, essas sociedades de socorro mútuo, elas foram se organizando cada vez mais, até se transformar nos sindicatos. Os sindicatos existem ainda hoje, eles são instrumentos dos trabalhadores para lutar pelos seus direitos. Então, na maior parte das profissões, existe um sindicato, que geralmente tem um presidente, em que vai organizar aquilo que a classe merece. Então tem sindicato dos bancários, dos enfermeiros, sindicato dos professores, e cada um defende seus interesses, entendendo que talvez, né, as empresas, as indústrias tenham um tanto de poder maior do que os trabalhadores. Então essa união dos trabalhadores é importante para manter a qualidade de salário, a qualidade do ambiente de trabalho, entre outras coisas. Bom, os trabalhadores se organizam. Então, essa organização ela não veio por acaso, né? Então a gente tem aqui, ó, eles começam a se organizar entre o século XIX e século XX. Aonde? Em que lugar? Nos espaços urbanos, na área urbana. Né? Eram os trabalhadores que se organizavam. Por quê? Porque existiam péssimas condições de trabalho, como baixos salários. Né? E como é que eles conseguiram conquistar seus objetivos? O que eles fizeram? Eles se uniram,
se organizaram, fundaram sociedades, ligas, sindicatos e fizeram greves. Galera, olha o que está escrito aqui embaixo. Cada empregador, né, da indústria ou do comércio ditava suas próprias regras em relação aos trabalhadores. Empregador é o patrão, é o dono da empresa. As primeiras formas de organização dos trabalhadores estavam baseadas na solidariedade. Contudo, centrados na ajuda mútua e não no direito ou na atuação política, esses primeiros movimentos foram importantes, pois representaram a preparação de outras formas de organização e de lutas por direitos. Então, só para relembrar, os trabalhadores começam a se organizar lá no fim do século XIX, início do século XX, para lutar pelos seus direitos. Inicialmente, foi uma questão de solidariedade, de um ajudar o outro, até que eles conseguiram fundar os sindicatos que começavam a lutar pelos trabalhadores, né? Então essa evolução foi muito importante e mais uma vez eu vou falar para vocês, se os trabalhadores tivessem ficado quietinhos dentro das fábricas, aceitando as condições, talvez ainda hoje o Brasil tivesse leis trabalhistas ou nem tivesse leis trabalhistas que protegessem seus trabalhadores. Bom, nós temos aqui um texto que vai dizer o seguinte: o primeiro congresso operário, que ocorreu em 1906 no Rio de Janeiro, reuniu trabalhadores que discutiram estratégias para garantir a segurança no ambiente de trabalho, a defesa deles contra os abusos dos patrões e melhores condições de trabalho. Foi nesse congresso que o termo sindicato passou a ser utilizado para denominar a associação de trabalhadores que defende o interesse de um determinado grupo de profissionais. Conforme eu já falei, sindicato de professores ferroviários. E aí, galera, olha o que aconteceu. Com o passar do tempo, os trabalhadores descobriram uma nova ferramenta na luta pela melhoria das condições de trabalho. Menor jornada de trabalho, passar menos tempo dentro da fábrica, ganhar um salário digno e um salário justo, que era a greve. Galera, hoje a greve ela é permitida pela Constituição Federal de 1988. Naquela época, nem sempre a greve era permitida. Para vocês terem uma ideia, existiam pessoas que iam para as ruas para protestar contra os patrões e faziam uma quebradeira geral. Quebrava banco, quebrava praça, destruía veículos que já tinham naquela época e eles eram chamados de anarquistas, né? Não era esse o interesse dos trabalhadores, eles queriam simplesmente parar a produção para forçar o patrão a ficar sem dinheiro, porque a produção ia parar, e através disso o patrão pararia para pensar na questão que os trabalhadores, que os funcionários queriam discutir. Ou seja, o instrumento de greve é um instrumento importante. Para vocês terem uma ideia, galera, assiste esse filme, quem tiver possibilidade, tem no YouTube, que é o filme Tempos Modernos do Charles Chaplin. Lá nos Estados Unidos a história se passa e ele é preso por acaso. Por quê? Porque simplesmente está tendo uma greve nas ruas, né? E cai uma bandeira no chão, ele pega essa bandeira, levanta e fala assim, olha, a bandeira caiu, ele foi tentar devolver a bandeira. Aí a polícia chegou, achou que ele era o líder da manifestação, foi lá e prendeu ele. Naquela época, galera, quem fazia greve podia ser preso pela polícia. Olha que situação estranha, né? E naquela época, turma, também nos Estados Unidos começava um movimento chamado de macartismo, que era um movimento de perseguição contra os comunistas. Então, todos aqueles trabalhadores que se organizavam contra os patrões eram chamados de comunistas, né? E nos Estados Unidos, eles eram presos pela polícia. Essa mesma ideia que era aplicada lá nos Estados Unidos também passou a ser aplicada no Brasil, de certa forma. Então, vamos para as atividades para a gente poder aprofundar um pouquinho mais, né? Quais eram os problemas enfrentados pelos operários? A gente já falou bastante deles, né? Quem fazia as leis eram os patrões, esse era um problema. Os salários eram baixos, enquanto a jornada de trabalho podia chegar a 15 horas por dia. Os operários eram submetidos a multas e descontos, demissões arbitrárias. Pessoal, demissão arbitrária é aquela demissão sem justificativa nenhuma. Vou lá, te dispenso, sem te explicar nada. E não tinham qualquer assistência no caso de acidentes. Também havia, em alguns casos, violência física. Galera, isso é importante. Por quê? Porque quando o trabalhador ficava doente, ele não tinha assistência por parte de ninguém. Imagina, você trabalha dentro de uma empresa e, de repente, cai lá uma máquina em cima de você e você quebra a sua perna. Você vai ficar 2 meses na sua casa sem poder trabalhar, sendo que o acidente aconteceu dentro da fábrica. Naquela época, o trabalhador ia ficar em casa sem ganhar e sem receber nada. Então, aquelas sociedades de socorro mútuo ajudariam o trabalhador nesse caso. As leis evoluíram, né, gente? Hoje, se um trabalhador sofrer um acidente de trabalho, é a empresa que é responsável por ele. Tanto na questão da saúde física, até ele se recuperar,
como também no pagamento dos salários. Então, hoje a empresa é responsável por tudo aquilo que acontece dentro dela. 2. Qual a origem desses problemas? A ausência de leis que regulassem e a relação entre patrões e empregados, impedindo os abusos. Galera, é importante falar aqui que essas leis que regulam, elas são o fator que vai mediar, ou seja, que vai negociar patrão e empregado. Então, quando você não tem uma lei que faz essa mediação, acaba ficando a regra de cada um. Imagina um jogo de futebol sem regras. O time A ia ter suas próprias regras, o time B ia ter suas próprias regras, e no final do jogo ia ter maior confusão. Era mais ou menos isso que acontecia naquela época. Então precisa de um juiz, que seria, no caso, uma lei, né, para regular o quê? As regras entre patrão e empregado. Questão 3. Como as sociedades de socorro mútuo ajudavam os trabalhadores, a gente já falou bastante sobre isso. Os trabalhadores que tinham condições reservavam uma parte de seus salários. Com isso, ajudavam a comprar remédios e a pagar diárias aos associados mais pobres. Eles também organizavam festas, bailes e eventos, entre outras atividades culturais e sociais. Galera, tem uma questão interessante sobre essa questão 3 aqui, é que a cidade de Barretos recebeu o primeiro frigorífico da América Latina, que era o frigorífico Ângulo, né? Que era Pastoril S.A., depois virou frigorífico Ângulo. Já naquela época, os trabalhadores aqui de Barretos faziam festas, bailes e eventos. Até hoje existe um clube do frigorífico e tudo aquilo que eles faziam dentro do clube era justamente para ajudar os trabalhadores do próprio frigorífico. Você acha, questão 4, né? Você acha que as sociedades de socorro mútuo colaboravam para a melhoria das relações de trabalho, tornando elas mais justas? Bom, é uma pergunta pessoal, mas nós vamos tentar te ajudar. Não necessariamente. É possível afirmar que as sociedades de socorro mútuo ajudavam os que mais necessitavam, sem colaborar efetivamente para a mudança nas relações de trabalho. Entretanto, não se pode negar a importância dessas associações como espaços que promoviam união, organização dos trabalhadores que tinham problemas comuns. Galera, é o seguinte, a gente não pode dizer que as sociedades de socorro mútuo resolveram a questão dos trabalhadores. Ela resolvia momentaneamente, tá? Então, ela precisou evoluir para os sindicatos para que realmente ela tivesse força contra os patrões. Trabalhando com documentos. Galera, o que a gente vai fazer aqui agora é o seguinte, nós vamos ler uma série de documentos, né? E a partir desses documentos nós vamos entender um pouco melhor. Tem uma coisa importante que está falando aqui, ó. A grafia dos textos dos jornais foi modificada, pois na época em que esses textos foram escritos, as regras ortográficas da língua portuguesa eram diferentes das atuais. Então, vamos lá. O que se passa na Cantareira? Vamos ler juntos? As injustiças e violências de que são vítimas os seus operários. Galera, eu não vou ler tudo, tá? Eu vou ler alguns trechos e a partir daí nós vamos entendendo um pouco melhor. Depois de nos contar uma infinidade de injustiças e violências de que têm sido vítimas, um dos trabalhadores das embarcações assim resumiu a situação de todos. Imagina você que nem mesmo aos legisladores da República podemos propor a votação de qualquer lei, sem prejudicar os interesses da companhia, venha de alguma forma melhorar a nossa situação. Há cerca de 2 anos, os companheiros que foram falar com alguns senadores tiveram que agir às escondidas, pois sabiam que se o caso chegasse ao conhecimento dos diretores, seriam imediatamente punidos. Não temos direito de fazer nenhum pedido, muito menos reclamações. Ainda há bem pouco tempo, um pobre companheiro, doente e com mais de 30 anos de serviço, foi suspenso por quase um mês pelo grande crime, entre aspas, de pedir que não lhe fizessem dobrar as horas de serviço, levando em consideração a sua idade e o seu estado de saúde. Mas ainda não é tudo, continuou o camarada. Os mais antigos e corretos servidores da companhia têm sido injustamente punidos pelo fato de só pelos fatos, por fatos que só verificam em virtude do mau estado das velhas embarcações, da insuficiência de material de limpeza e conservação. Galera, presta atenção. Imagina a situação, o trabalhador sequer podia ir lá e reclamar do patrão. Se ele fosse procurar um senador da República, um deputado federal, por exemplo, ele tinha que fazer isso escondido, porque se o patrão descobrisse, ele era demitido. Demitido sem ter direito a receber nada. Então os empregados tinham medo de negociar dos patrões. Você imagina aquela situação? Olha, eu fui conversar com meu patrão, pedindo para ele não aumentar a minha jornada de trabalho, porque eu estou doente, eu estou com bastante idade, já estou velho.
e o meu patrão simplesmente me demite por causa disso? Imagina que situação absurda. Olha, eu não posso trabalhar mais horas por dia porque eu não vou dar conta. Tá bom, você vai ser demitido por isso. Olha que situação ruim para a época, né? Agora, turma, a gente vai fazer um roteiro daquilo que nós lemos. Qual que é a origem da informação? É um jornal da época chamado Jornal A Classe Operária. De quando que é o documento? 30 de maio de 1925. Lá ainda era República Café com Leite. Quem que fala? Um trabalhador da Companhia Cantareira Aviação Fluminense, que era uma empresa lá do Rio de Janeiro. Quais foram os aspectos abordados? Foram vários aspectos, né? Leis para melhorar a situação dos trabalhadores, falta de liberdade para falar com os senadores sobre as questões do trabalho, as punições que eles sofriam dos diretores por manifestar na luta por melhores condições, afastamento do trabalhador que pedia para diminuir a jornada de trabalho e saúde e as condições precárias das embarcações e falta de material de limpeza. Olha esse próximo documento, é uma manchete de um jornal. Greves e boatos de greve. A polícia está disposta a repelir qualquer imposição. Os chofés ainda não voltaram ao trabalho e outras classes se agitam. Galera, chofer é motorista, tá? Motorista no idioma francês. Olha aqui. O Jornal Correio da Manhã, fundado em 1901 no Rio de Janeiro, dá destaque para os procedimentos adotados pela polícia por ocasião da manifestação de trabalhadores. Galera, lá naquela reportagem anterior, qual que é a origem da informação? O Jornal Correio da Manhã. De quando que é o documento? 3 de janeiro de 2020. O que o documento informa? Que a polícia estava disposta a repelir qualquer imposição dos chofers. E o que se pode concluir? Galera, pode-se concluir o seguinte, ó, que os chofés não voltaram a trabalhar, que eles permaneceram em greve, e que outras classes de trabalhadores se agitavam, o que significava haver possibilidade de que elas também entrassem em greve. Galera, funcionava muito isso na época. Os chofés eram os motoristas, eles entraram em greve. Outras categorias de trabalhadores, quando viam essa movimentação, aproveitavam da situação e entravam em greve também. E aí virava uma greve generalizada, virava uma greve de vários setores e, de certa forma, acabava parando a cidade, o estado ou até mesmo o país. Vocês lembram da greve dos caminhoneiros há uns anos atrás? Como elas pararam o Brasil? Então, outras classes, outras categorias de trabalhadores acabam também fazendo parte de uma manifestação. Olha essa outra fonte. Fonte 3. A parede da construção civil, o movimento parcial. Desde os fins de dezembro estão sendo distribuídos boletins da União dos Operários da Construção Civil, reclamando aumento de salários e fazendo ameaça de greve caso não sejam atendidos. Nesses boletins diziam os operários reclamantes o seguinte: é como uma súplica de irmãos para irmãos, como membros também para a grande família produtora, que avisamos a todos os homens de sentimentos que estamos no propósito de fazer valer salários mínimos de serventes, pedreiros, carpinteiros e pintores. Então, eles já lutavam por salários mínimos. Esse manifesto marcou um prazo para a satisfação dos pedidos, com a afirmação de que a greve começaria caso os reclamantes não forem atendidos. Quem eram os reclamantes? Os trabalhadores. Como em muitas obras não foram os serviços suspensos. A greve foi parcial. Parcial é que nem todos os trabalhadores participaram da greve, pois os grevistas não conseguiram adesão de vários de seus camaradas. Ou seja, alguns trabalhadores ficaram com medo de participar da greve. Por isso, muitas obras, o trabalho continuou como se nada houvesse. Vários grupos de grevistas nos subúrbios, que são aquelas áreas mais distantes das cidades, percorriam as ruas. Como estavam exaltados, a polícia, exaltados, né, pessoal? Eles estavam eufóricos, fazendo bastante barulho. A polícia do 19º distrito os intimou a dispersar. Sendo desobedecida, efetuou várias prisões, recolhendo os mais abusados ao xadrez, que era a prisão. Bom, a origem da informação é o Jornal Correio da Manhã, você viu que ele já apareceu aí várias vezes. É uma notícia também de 1920. Vocês vão perceber que as fontes que a gente está usando são basicamente do mesmo período. De quem fala? Ela fala dos trabalhadores da construção civil, aqueles que trabalham com obras de construção. O que eles queriam? Melhoria no salário, eles queriam aumento de salário. E qual a estratégia que eles usaram, né, pessoal? Eles distribuíam boletins, né, que eram panfletos, eles ameaçavam fazer greve. Alguns trabalhadores fizeram greves, porém nem todos participaram e eles tentavam convencer os colegas. Qual foi a estratégia? Suspender o serviço. E quais foram as consequências? Presos. Pessoal, então é o seguinte, eles lutavam para melhoria de salário e alguns deles
foram presos. Lembrando que nem todo mundo aderiu, né, fez parte da greve. Pessoal, é mais ou menos assim. Se existe uma greve e parte dos trabalhadores fala assim, eu não vou participar porque eu acredito não ser importante, a greve não ganha tanto efeito. Então, para que a greve realmente funcione, precisa que todos os trabalhadores, que eles chamavam de camaradas naquela época, precisassem aderir ao movimento. Fonte 4. A fonte 4, na verdade, é uma tabela, né? Então, nós temos aqui 1917, 1918, 19 e 20, e aí a gente tem os salários, né? Olha os salários. Vocês podem ver que o salário aumentou até 1918 e aí ele foi diminuindo até 1920. Aqui, dos operários da indústria, ele vai aumentando até 1919 e em 1920 ele tem uma redução. Os custos dos alimentos, da compra dos alimentos, ele também foi aumentando. Olha como as coisas foram ficando cada vez mais caras. E olha que curioso, em 1920 o salário deles diminuiu, foi diminuindo, e o preço daquilo que eles compravam aumentou, ou seja, o salário ficava menor, mas o preço daquilo que eu consumia, que eu comprava, ficava cada vez maior. E olha o custo do aluguel também, o aluguel também aumentou. Então, pessoal, por que eles lutavam? Porque é o seguinte, o alimento aumentou, aquilo que eles consumiam como sapato, vestuário, etc., também aumentou, o aluguel aumentou também, mas o salário diminuiu. Então, os trabalhadores continuavam trabalhando, recebendo menos. E alguns deles passavam a ficar horas e horas e horas a mais dentro da fábrica para tentar fazer um salário um pouco melhor. Então, qual que é a origem da informação? É de um livro, Trabalho Urbano e Conflito Social, de Boris Fausto. É um livro que foi publicado em 1986. O que ela informa? A relação entre salário e custo de vida. Custo de vida é aquilo que eu gasto para ter uma vida digna. O que se pode concluir após a análise dessa tabela, que o custo dos alimentos e do aluguel eram maiores do que o salário que os trabalhadores ganhavam. Agora vamos às perguntas para a gente poder entender um pouquinho melhor. Qual o comentário feito por um dos trabalhadores das embarcações da aviação Cantareira em relação à jornada de trabalho? Um deles comentou que devido a problema de saúde, um colega solicitou que sua jornada de trabalho não fosse dobrada. Por causa disso, ele foi suspenso. 2. Nas fontes estudadas por você, quais eram os motivos de descontentamento dos trabalhadores? Pessoal, eles estavam descontentes pela longa jornada de trabalho, pela impossibilidade de lutar por leis para melhorar suas condições, das condições ruins, né, que são as condições precárias dentro das fábricas e dos baixos salários. E de que forma os trabalhadores se manifestavam? Eles tentavam falar com políticos, distribuíam boletins e faziam greves. Questão 4. Diante das manifestações dos trabalhadores em favor de melhoria nas condições de trabalho, quais medidas eram tomadas para reprimi-los? Galera, as medidas para reprimir os trabalhadores eram ameaça de punição por parte dos diretores das empresas, suspensão do trabalho, intervenção, intimação policial e prisões. Então, aquele trabalhador que se manifestasse contra a empresa, ele poderia sofrer uma prisão, suspensão. Traduzindo, o patrão tinha o apoio da polícia. Galera, se estiver indo muito rápido e você falar, nossa, não estou dando conta de acompanhar, assiste esse vídeo de novo, vai pausando ele para você ir respondendo, que com certeza você vai dar conta de fazer. Questão 5. Com base nos documentos lidos, é possível afirmar que o salário de um operário ou de um ferroviário era suficiente para pagar as despesas de alimentação e aluguel? Nós já vimos que não. Não era suficiente, pois se somarmos o valor do aluguel e das suas despesas, eram maiores do que os salários. Estamos acabando, né? Bom, então é o seguinte, pessoal, para reprimir esses movimentos populares, os patrões tratavam as greves e as revoltas dos trabalhadores como caso de polícia, né? E aí o que os patrões faziam para punir os trabalhadores? Aqueles que faziam greve e paralisação. Eles ameaçavam demitir, mandá-los embora. Eles organizavam listas com trabalhadores que eram considerados perigosos para evitar que conseguissem novos empregos quando fossem demitidos e chamavam a polícia para reprimir com violência. Além disso, os trabalhadores sofriam perseguição da polícia, os imigrantes grevistas podiam ser expulsos do Brasil, né, porque existia uma lei naquela época chamada Lei Adolfo Gordo. Galera, só para vocês terem uma noção, nesse filme Tempos Modernos, que eu falei para vocês procurarem aí para assistir, do Charlie Chaplin, ele recebe uma carta, para vocês terem uma ideia, de recomendação da polícia para ele procurar trabalho. Naquela época tinha isso.
Quando o trabalhador ele era demitido de uma indústria e ia para outra, o patrão perguntava para ele, você tem uma carta de recomendação? Por quê, turma? Porque se ele não tivesse uma carta de recomendação, o novo patrão que poderia contratar ele ia falar assim, se ele não tem uma carta de recomendação, esse cara é um problema. E aí eles entravam em contato com os antigos patrões para perguntar, e aí, como é que era fulano dentro da fábrica? Aí o patrão falava, poxa, ele era anarquista, ele fazia bagunça, fazia arruaça e etc. Bom, quando o conflito com os empregados se tornava insustentáveis, ou seja, quando o patrão não conseguia vencer nessa disputa, eles faziam acordos com os trabalhadores, né? Só que nem sempre eles cumpriam esses acordos, né? E olha que curioso, em 1934, Getúlio Vargas, né, vai promulgar uma nova Constituição, vocês vão estudar isso nas próximas aulas, substituindo aquela Constituição de 1891. E aí, pessoal, a nova Constituição determinava algumas coisas, é por isso que o pessoal gostava muito de Getúlio Vargas na época. Primeira coisa, salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas, então não podia ficar lá mais 14, 15 horas dentro da fábrica. Repouso semanal e férias remuneradas. Olha, surgiu o direito de férias, direito de descansar pelo menos um dia na semana. Indenização, caso o trabalhador seja demitido sem justa causa. Se o patrão resolvesse demitir o trabalhador sem justificar muito bem o motivo, ele era obrigado a pagar uma indenização, um valor lá para o trabalhador. E direito de funcionamento autônomo de sindicatos e associações profissionais. Galera, agora olha essa atividade 2. Nós temos duas ilustrações. De um lado vocês podem ver uma indústria, né, cheia de dinheiro, e do lado de cá os trabalhadores, né, em greve. Bom, que grupos estão representados nela? Estão representados de um lado, do lado de esquerdo, as fábricas e os patrões, e do outro lado os operários. Como que esses grupos eram retratados? Pessoal, essa questão aqui você pode fazer por conta própria, porque você vai olhar as imagens e você vai escrever com as suas palavras aquilo que você acredita que ela esteja explicando. Pode usar a nossa para responder, mas eu acho super legal que você olhe essas duas imagens aqui e você escreva com as suas palavras aquilo que você está enxergando. Questão 3. Por que o ilustrador separa os dois grupos com a imagem de um papel rasgado? Pessoal, por que ele separou os dois, né? Para mostrar o conflito de interesses, a divisão entre os donos da fábrica e os trabalhadores, hora da tarefa. Hoje, a tarefa é por sua conta, certo? Então, você vai lá na página 120 da sua apostila, o restante nós já resolvemos todos para vocês. Assiste o vídeo de novo, vai pausando, você vai receber esses slides aqui, o professor vai mandar, a professora vai mandar para você, e aí você pode usar os slides também para já ir fazendo as suas atividades. Né? Então você vai lá na página 120 e vai responder as 3 questões. Galera, muita coisa na aula de hoje, né? Muita informação. Bom, então eu recomendo que você assista novamente o vídeo. Eu recomendo que você faça a leitura da sua apostila da página 111 a 119. Boa parte dessas atividades nós já resolvemos na aula. Você vai receber os slides com essas resoluções das atividades. E ficou para você fazer por sua conta a tarefa da página 120. Então, só para relembrar, a aula de hoje nós retratamos como foi a luta dos trabalhadores no final do século XIX e início do século XX pela melhoria das suas condições de trabalho. Certinho? Então, pessoal, um abraço para todo mundo, bom estudo, faça com carinho, com cuidado e até a próxima aula. Tchau, tchau.